E aí, Sakamoto, isso sensibiliza o juiz e sensibilizou o Fux, quem sabe, essa declaração dela? Ela tá presa 2 anos, só pra gente também pontuar aqui. Bem, olha, Fabiola, sinceramente, né? Primeiro que é o seguinte, que ela deve estar sofrendo por estar presa, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Apenas os masoquistas gostam de estar presos. Segundo, dizer que não sabia o que estava acontecendo, desculpa, a convocação para a festa da Selma, como era chamada o pedido de golpe, era muito claro. Aquilo não era um piquenique, aquilo não era um passeio no parque, aquilo não era nada disso. Teve gaiatos? Teve gaiatos, sim, pessoas catadoras de reciclável, teve coisas, tudo isso, né? Agora, teve um grosso de que estavam lá, sabiam exatamente que estavam lá, era a tentativa de ajudar a tomada de poder, destituição de governo democraticamente eleito, tudo isso mais, né? É claro que todo o discurso, depois o discurso dela está sendo utilizado para tentar botar um prego no coração do julgamento, né? Então, ela, claro, e ela está fazendo o papel dela para tentar se defender e para tentar reduzir a pena, ela está no papel dela disso. Agora, os juízes, os julgadores vão ter que analisar isso, é claro, sobre a letra fria da lei. Lembrando, novamente, para quem anda, na verdade, achando que ela tomou quatro, ela talvez seja condenada a 14 anos por conta de passar batom na estátua, não é por conta de passar batom na estátua. Na verdade, a pichação na estátua colocou ela no meio desse processo lá, do processo golpista, ela, ou seja, traz, individualiza, falou só, essa pessoa a gente pode identificar como tendo participado dos atos golpistas exatamente por conta porque ela pichou a estátua, né? Ah, mas você é a favor da pena, né? Falou assim, ó, primeiro que é o seguinte, toda a questão da pena, ela tem que lembrar que foi os legisladores, foi o Congresso que criou essa pena, essas penas, né? Ah, essas penas não são muito grandes. Eu acho que elas poderiam ser menores, né? Você poderia reduzir a pena e depois aumentar a pena para quem? Para quando foi a vez dos líderes da conspiração. Poderia ser sempre a parte mais baixa da pena, né? Então eu acho que do tamanho, é claro, ela tem que ser condenada, ela tem que ser, não é por causa do batom, né? Mas eu acho que há espaço sim para uma condenação menor, mas isso eu também já tenho falado em muitos outros episódios há muito tempo, né? Que poderia ter uma pena mais baixa para os executores do 8 de janeiro, para reservar as penas maiores para quem conspirou. Agora, Fabiola, dito isso, o Fux, na minha avaliação, a ação do Fux o Fux fez média com a imprensa, com advogados, e o Bolsonaro pode continuar preocupado. Né? A média do Fux, o Fux, na verdade, de certa forma, jogou para uma parte da torcida. Tem uma parte da imprensa que está batendo, 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 batendo. O Fux jogou para essa torcida. E na minha avaliação também o Fux jogou não para o Bolsonaro, não para os outros réus, mas para alguns advogados por quem ele tem respeito, na verdade. Então ele fez uma média, né, tanto com a imprensa quanto com os advogados, né, em meio a toda essa discussão, né? Agora, o Bolsonaro pode continuar preocupado, que eu concordo com o Oscar com relação a ele estar tentando mostrar uma outra imagem, mas também concordo com a Mônica. O Fux, ele tem um perfil mais duro. Eu estava lendo aqui. Jornalista é aquela coisa, hora de folga vai fazer o quê? Vai ler ação criminal. Eu tava lendo as ações criminais, olha só, que depressão. Eu tava lendo ações criminais do 8 de janeiro. E o Fux, por exemplo, tem uma ação aqui na minha tela aberta, o Fux está no grupo que tá jogando a pena para cima. 17 anos, para cima, junto com o Alexandre de Moraes, uma série de outros. Né, ele jogando para cima, o Barroso sugerindo para baixo, André Mendonça também, e o pessoal jogando, e ele jogando para cima as penas, né? Então não é aquela coisa, o Fux vai querer penas mais baixas. Tem que lembrar que esse episódio, por ter ganhado tração midiática, tem efeito. E isso também mostra que o Supremo também está inserido nesse contexto social e alguns dos seus ministros vão responder ao contexto social e quando esse contexto social ganha esse tipo de tração. Né? Agora, o ponto, né, que eu acho que é o seguinte, né, existe um debate, vamos lembrar que existe um debate se o crime de tentativa de golpe de Estado e o crime de tentativa de dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, eles podem concorrer, a pessoa ser condenada por dois. O Barroso tinha apontado uma coisa, o Alexandre de Moraes outra, a posição do Alexandre de Moraes tem vencido, pode mudar, pode, provavelmente que não mude agora. Agora,
Para terminar, com relação ao questionamento sobre a delação do Mauro Cid, pelo que eu estava lendo da transcrição do julgamento, pelo que eu estava assistindo da transcrição, eu posso estar enganado, mas na minha avaliação, o que que o Fux está fazendo é um pouco o contrário do que o pessoal do bolsonarismo está usando. Ele não está questionando a delação, ele está questionando os benefícios concedidos ao Cid. Porque com esse vai e vem do Cid, ele está questionando se era o caso. Na minha avaliação, ele está questionando se é o caso, inclusive, de zerar os benefícios do Cid, exatamente por conta de todo esse vai e vem e de todo o atraso que ele impôs ao processo judicial por conta desse vai e vem, e não a delação em si.